Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Eu me chamo Vinícius Penido e aqui a gente fala sobre mercado financeiro, mais especificamente sobre trade. E hoje eu vou te mostrar uma simples estratégia que eu utilizo e que me gera mais de R$1.000 de lucro todo santo dia. E para você entender como você pode fazer isso, é só você assistir esse vídeo até o final. É claro, você não vai ganhar R$1.000 logo de cara, até porque a minha banca provavelmente é maior do que a sua, e também eu tenho mais experiência e sei mais sobre gerenciamento de risco e outros fatores que vão além de só olhar o gráfico e encontrar oportunidade. E é por isso que eu te sugiro se inscrever aqui no canal, para você não perder nenhum conteúdo e que tudo aqui possa te ajudar a ganhar mais dinheiro. Então, bora pro conteúdo que é o que interessa. Agora, vocês estão vendo aqui a minha tela, e essa tela aqui está mostrando um gráfico do passado, que é um trade em Ethereum. Para quem não sabe, o Ethereum é uma criptomoeda. E quando eu estou mostrando na minha tela o gráfico de Ethereum, está mostrando aqui o preço dessa moeda e a cotação dela. E um trader faz nada mais, nada menos do que operar essas movimentações de alta e de baixa, tá? Então, só para servir de garantia aqui para vocês, eu mandei a mensagem, como vocês conseguem ver aqui, ó, no meu grupo de alunos, avisos da comunidade Penido. E aí, aqui estão as operações. Eu lucrei mais de R$1.000, tá? Só nessa operação eu teria lucrado mais de R$3.000 se eu tivesse esperado o alvo. Eu, inclusive, saí antes, tá? Só para servir aqui de prova, vocês não acharem que eu tô falando de uma coisa que eu não fiz. Então, o que a gente tem que fazer logo de cara para conseguir identificar essas regiões de preço importantes e ganhar dinheiro de fato analisando o gráfico? Primeiro, a gente fecha isso daqui e a gente vai fazer o seguinte. A gente está com o gráfico aqui no gráfico de 5 minutos e a gente pode jogar primeiro no de 1 hora para entender quais são as principais regiões que o preço tende a respeitar. E aqui a gente tem 3. Primeiro, esse bloco de ordens aqui em cima que joga o preço para baixo, percebendo que aqui, quando o preço subiu bastante, o mercado levou para baixo. Aqui tem um outro bloco de ordens e aqui embaixo tem um bloco de ordens menorzinho, que era um tempo gráfico menor. Ou seja, como o mercado é fractal, ou seja, o período de tempo gráfico menor vai andar junto com o maior, a gente começa analisando os tempos gráficos maiores. É por isso que todo trader começa a sua análise pelo gráfico semanal. Você começa analisando o mercado no semanal, depois vai para o diário, depois de um de 4 horas, depois de um de 1 hora, e até mesmo para quem quer fazer day trade, você tem que começar pelo tempo gráfico maior. Por quê? Se o gráfico está subindo no tempo gráfico diário, é muito mais fácil que ele suba também no tempo gráfico menor, porque o mercado é fractal. Um período gráfico vai andar junto com o outro, tá? Essa é a lógica básica. E se você quiser ajuda para traçar essas regiões de blocos de ordens e tudo mais, eu sugiro você usar esse indicador, Fractal Breaking Balance, Fair Value Gap or Liquidity Void, tá? Isso aqui vai te ajudar. Eu estou usando na mão mesmo, porque eu prefiro, então eu vou riscar isso daqui para ficar mais nítido e a gente conseguir ajudar no racional para vocês entenderem o que me fez entrar nesse trade. Lembrando, eu não estou usando nenhum indicador, nada do tipo. Eu uso puramente gráfico, porque o gráfico indica o suficiente para eu entrar numa operação. Então, nesse caso aqui, a gente tem os 3 principais blocos de ordens e a gente vai ver como o preço vai se desenrolar e eu quero mostrar para vocês qual foi o racional do trade que eu entrei. Percebam que, deixa eu só voltar mais um pouquinho aqui para clarificar aqui o racional. Vou botar aqui no de 1 minuto agora, tá? Porque esse trade foi aberto no gráfico de 1 minuto, para vocês entenderem. Perceba que ele fez um fundo duplo aqui, demonstrando clara rejeição e buscando liquidez abaixo desse bloco de ordens, ou seja, não tem mais força vendedora. Isso aqui é só para liquidar o varejo. Por quê, Vinícius? Ora, um trader de varejo, como é que ele opera? O trader de varejo, ele fala assim, aqui é fundo duplo, eu vou botar uma entrada aqui com alvo no último topo e um stop abaixo daqui. Por quê? Passou desse fundo, não faz mais sentido entrar no trade. O que vai acontecer? O mercado vai fazer o chamado stop hunt, que é uma caça de stop, e faria esse cara aqui ser estopado, tá? Dito isso, a gente continua operando aqui e ficou percebendo também uma clara rejeição de topo. E aí, você tem que continuar acompanhando para entender o racional disso tudo. Perceba exatamente agora aonde chega o nosso ponto de entrada. Perceba que o mercado testou um topo muito, mas muito importante, haja visto o fato de que esse topo já tinha formado um bloco de ordens anteriormente, e era exatamente nesse topo que a gente deveria entrar short. Isso é um scalp, tá? Eu entrei aqui, ó. Eu entrei short aqui. Tá? Isso é um scalp. O que é um scalp, Vini? Scalp é uma operação que dura menos de 10 minutos, tá? Uma operação, de fato, curtíssima, tá? E se a gente for botar em tempos gráficos maiores, a gente percebe que essa rejeição, de fato, faria sentido. E aí, a gente entrou short, com um stop muito curtinho e com alvo muito dentro do nosso racional. A gente coloca uma posição vendida com um stop acima do bloco de ordens, que de fato invalidaria o nosso trade short, e o alvo aqui embaixo, porque provável seria que o preço buscasse aqui, tá? Então, o preço continuou se movimentando e logo bateu no nosso alvo. A gente lucrou mais de R$1.500 nessa operação. Lembrando, eu poderia ter lucrado mais de 3.000, mas eu saí mais ou menos aqui, tá?
porque já tinha preenchido o bloco de ordens também desse tempo gráfico aqui menor, eu achei mais seguro finalizar, tá? Mas se eu tivesse segurado até o final, eu teria lucrado mais de 3 mil reais, tá? Então, essa é uma forma simples. E para você não dizer que eu sou analista de gráfico do passado, eu vou mostrar aqui na prática como eu analisaria o mercado exatamente agora, no momento em que eu estou fazendo esse vídeo, tá? Para que vocês entendam que isso aqui se trata, de fato, de uma operação e de algo óbvio que qualquer pessoa consegue fazer. Você pode usar como auxílio esse indicador aqui, que vai te ajudar a encontrar as principais regiões, como esse imbalance aqui que já foi preenchido, e daí você pode tirar depois de usar, faz o que você bem entender, que você se sentir mais confortável, tá? E que a gente percebe? O mercado segunda-feira, que é o dia que eu estou gravando esse vídeo, geralmente anda de lado, fazendo muitos pavios, ou seja, fazendo uma esticada de preço para cima e para baixo, justamente para violinar o pessoal, para estopar todo mundo e deixar as operações liquidadas, tá? Porque isso gera volume financeiro para as grandes instituições. Porque esse modelo de trade é um modelo de trade institucional. Como assim, Vinícius? Ora, as grandes instituições gastam trilhões de dólares por ano para que você não saiba o que elas estão fazendo. Então, não é nenhum indicador, e muito menos uma figurazinha que vai te fazer ganhar dinheiro junto com as instituições. Te faz ganhar dinheiro com as instituições é entender o racional por trás do mercado, é entender o pensamento que cada um desses candles faz. Isso é o tape reading também, pode ser chamado assim, porque tem muita gente que faz tape reading também olhando o book, né? O book de ordens, mas nesse caso aqui, o tape reading seria justamente olhar o gráfico e entender o que ele está dizendo. Nesse caso aqui, a gente vai ter como principal região também esse bloco de ordens aqui, esse imbalance que eu acabei de mostrar, e aqui também tem um bloco de ordens, ou seja, a gente está vivendo, na verdade, um range. O que é um range? Quando o mercado está andando de lado. E para ter mais clareza, faz mais sentido botar no gráfico de 1 hora. E daí a gente consegue perceber que o mercado está numa forte acumulação. E aí a gente pode sim tentar entender para onde ele vai tentar romper, de acordo com a teoria de Wyckoff ou o que quer que seja, tá? Aqui a gente percebe que o mercado teve algumas fugas, seja para cima, seja para baixo, para capturar liquidez, e ele ainda parece muito indeciso para onde ele vai romper. Mas para mim, eu ainda acho que parece que será um rompimento mais bullish, de alta. Por quê? Foi capturada mais liquidez aqui embaixo, e a gente percebe, querendo ou não, uma demasiada fraqueza aqui nesse candle, o que mostra uma iniciativa de alta, tá? Então aqui a gente vê até um triângulo ascendente, que vai ser interessante, e se a gente for jogar no semanal de Ethereum, tem até uma coisa muito importante que a gente não pode perder a consideração, que é essa linha de tendência de baixa aqui, que é a liquidez, que já está tendo uma fugazinha, e a gente pode até mesmo ver o preço testando níveis mais extremos para depois dar uma corrigida. Então, na minha visão mesmo, o mercado vai dar mais um pumpzinho, vai subir um pouco mais, tá? Deixa eu jogar a CLTB aqui, dá para esticar um pouco para cá. O mercado ainda pode esticar um pouco mais, subir até minimamente esse bloco de ordens aqui, ó, principalmente Ethereum, né, que é a moeda que a gente está analisando, e daí a gente pode encontrar um bom short. Ou seja, o que eu estou falando para vocês não é para você analisar o gráfico e abrir uma operação agora. Naquela operação, eu abri a operação quando o preço bateu o bloco de ordens. Eu quero que vocês tenham essa conveniência e essa noção. Você não abre o trade agora, eu acho que Ethereum vai cair, então eu vou abrir esse trade agora com o stop aqui e o alvo aqui. Tem uma simetria maneira, mas o que você tem que fazer? Ora, você coloca um ponto de entrada aqui, uma ordem a limite na corretora, se for o caso, com stop acima do bloco de ordens e um alvo aqui embaixo que seja, porque você consegue extrair o máximo de assimetria do mercado e ainda assim ter mais segurança. Ou seja, se o preço, digamos, se o preço vier deixa eu jogar aqui. Se o preço só vier até aqui e cair, eu não vou entrar no trade. E não tem problema nenhum eu perder essa oportunidade, tá? Porque para mim só faz sentido se estiver dentro do meu operacional. E o preço pode ignorar tudo e romper para cima. Eu vou tomar um stop, tá? Não tem problema tomar stop. O problema é você não saber o que você está fazendo. E aí sim você toma um stop maior do que você deveria. De repente deixou de gerenciar o risco, fez alguma besteira, tá? Então, eu quero que vocês tenham essa clareza, que vocês saibam olhar o gráfico e interpretar tudo da maneira correta. Nesse caso aqui, de repente fará sentido abrir esse trade em Ethereum logo, tá? Então, a gente vai se manter de olho. Qualquer oportunidade que a gente encontre, a gente vai estar alertando os nossos alunos. E se você quiser fazer parte da comunidade Penido, basta você clicar no primeiro link aqui da descrição, que você vai estar participando de uma lista de espera. Ou seja, você pode ter acesso antecipado quando a gente abrir novas vagas, tá? Então, qualquer dúvida que tenha sobrado do vídeo, alguma sugestão, qualquer coisa que seja, basta você mandar aqui nos comentários, deixar um like, uma curtida, para que você não perca as próximas oportunidades e saiba fazer dinheiro em qualquer tempo gráfico. Nesse caso aqui, foi uma operação no gráfico de 1 minuto. No caso, eu mostrei que agora Ethereum não tem muita oportunidade no de 1 minuto, mas no semanal já parece ter alguma oportunidade se desdobrando pra gente. Se você gostou, não deixe de curtir, comentar, deixar aqui teu feedback. Tamo junto, é só o começo e até o próximo vídeo. Fui!